A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Certo, Apocalipse capítulo 3, vamos começar daí. Nós paramos na lição passada falando sobre o fato de que Jesus, em Apocalipse no capítulo 3, Ele disse, falando à igreja de Laodiceia, ele disse: isso é o que eu tenho contra vocês. Vocês não são quentes, não são frios. Quem dera fosse fria ou quente. E aqui ele está querendo dizer: melhor seria que vocês fossem pecadores totais ou afogueados para mim, mas não essa coisa no meio. Porque ele preferiria que fossem pecadores a estarem no lugar onde estavam. Ele estava falando a uma igreja. É porque aqueles que são pecadores sabem que precisam de um Salvador. Aqueles que acham que são salvos, mas não são, estão enganados, mais difíceis de alcançar, certo? Por isso que profetas muitas vezes têm que mostrar às pessoas a necessidade delas de se acertarem com Deus. As mensagens proféticas por toda a Bíblia, na maioria das vezes, giram em torno disso. Voltem ao Senhor. Esta é a tônica da mensagem profética por toda a Bíblia. São sempre pessoas chamando homens e mulheres de volta ao coração do Senhor. João Batista não foi enviado aos gentios, foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos dos profetas de hoje, sua principal função é ir aos perdidos da igreja e também aos salvos da igreja. E o que um profeta faz primariamente? Ele ou ela, se são ungidos profeticamente, o dom de Deus em suas vidas abre os olhos das pessoas para verem Jesus claramente e os seus caminhos claramente. Quando você sai de um encontro profético, com um profeta de verdade, homem ou mulher, você sai daquele encontro, você sai querendo buscar a Deus mais do que queria buscá-lo antes e sente que o conhece mais do que jamais sentiu que conhecesse. No entanto, um falso profeta vai lhe atrair para o dom dele. Quando você sai de um encontro com um profeta de verdade, você quer orar. Quando sai de um encontro com um falso profeta, só quer outra palavra dele. Você está aqui. Então, falsos profetas usarão seus dons para atrair pessoas para si mesmos ao invés de para o coração de Deus. Você pode dizer amém? Certo? Agora, Apocalipse capítulo 3, Jesus diz a esta igreja, ele diz no verso 17, por que você diz: eu estou rico e abastado e não preciso de nada, e não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Então essa igreja obviamente dizia: ei, somos abençoados, somos prósperos, tanto no reino do Espírito quanto no natural. Mas Jesus diz: vocês acham que estão nessa condição, mas na verdade estão assim, e isso é assustador, isso é um engano, não é? E o mais assustador no engano é que ele engana, não é? Eu já disse isso em lições anteriores. Então Jesus assim diz: aconselho vocês, no verso 18, que comprem de mim ouro refinado pelo fogo, para que sejam ricos, vestes brancas para se vestirem, para que a vergonha da sua nudez não seja revelada, e que unjam seus olhos com colírio, para que vocês possam ver. Então, se vocês notarem, Jesus aconselha esta igreja a comprar 3 coisas. Compraremos coisas que o dinheiro não pode comprar, não é? Certo? Vocês lembram? E como compramos? Dando a nossa vida, não é? Mas Jesus diz para comprarem ouro, que foi refinado. Ele diz para comprarem vestes brancas, para que não ficassem nus. E ele diz para ungirem os olhos, para que possam ver. Primeiro vamos falar do ouro refinado pelo fogo. Ele diz: comprem o ouro. O livro de Malaquias, capítulo 3, verso 3, na Nova Tradução Viva, diz assim: que ele, o Senhor ou Jesus, vai se sentar e julgar como um refinador de prata, observando de perto as impurezas serem queimadas. Ele purificará os levitas, refinando-os como ouro e prata, de forma que mais uma vez oferecerão sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Ei, tem muita coisa aqui. Bem, primeiro, Malaquias abre o capítulo 3 dizendo que o Senhor virá ao seu templo nos últimos dias. Repita: ao seu templo. Não diz que ele virá para o seu templo, diz que ele virá ao seu templo. Na verdade, eu quero que você abra lá. Coloque o marcador aí, corra em Malaquias. É o último livro do Velho Testamento e eu realmente tenho a percepção de que você deve abrir. Livro de Malaquias. Ele começa no capítulo 3
Deus diz, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Mensageiro aqui se refere à unção profética. Lembra que João Batista preparou o caminho para o Senhor na sua primeira vinda? Então Deus também levanta uma unção profética para preparar o caminho para a sua segunda vinda. Não será um homem como foi João, mas será uma multidão de homens e mulheres, e a maioria vai ser de filhos e filhas, amém? Você pode dizer amém? E note, ele diz, e o Senhor a quem buscais, de repente virá ao seu templo. Repita, ao seu templo. Nós somos o templo dele, certo? Então notem, ele não diz ele virá para o seu templo. Não está falando do arrebatamento da igreja, como é falado em Tessalonicenses. Em 1 Coríntios, não. Primeiro está falando de ele vir a nós, lembram? O que foi que Oséias disse? Depois de 2 dias ele nos avivará, certo? Então ele virá ao seu templo fazer o quê? Restaurá-lo, fortalecê-lo, certo? E observe como ele vem. Leia aí. O anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Claramente vemos aí que não se trata do arrebatamento da igreja, porque ele diz quem pode suportar. Você está vendo? Porque ele é como fogo refinador e como sabão dos lavandeiros, se assentará como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata. Note que ele diz que ele purificará os filhos de Levi, de quem ele está falando? Dos sacerdotes, certo? Note, ele não está falando que vai purificar os filhos do diabo, ele está falando do seu povo. Ele está vindo para a sua igreja como fogo. Fazer o quê? Refinando. Repitam, refinando. Agora vamos falar sobre refinar, porque diz que ele é um refinador de ouro, certo? O ouro nunca é encontrado na natureza no seu estado puro. Sempre é encontrado em forma de liga. E o que significa liga? Liga significa que há outros metais misturados molecularmente. Você entende isso? Como cobre, zinco ou níquel. Então, para refinar o ouro e tirar as impurezas deste ouro, o que eles fazem é pôr aquilo numa fornalha e aquecem aquela fornalha a mais ou menos uns 3.800 graus. É bem quente, você está acompanhando? E o que acontece é que colocam substâncias químicas, e eu estou simplificando muito aqui, certo? Colocam substâncias químicas que chamam de fluxo. E o que acontece é que quando o ouro liquifica, o fluxo adere às impurezas que formam aquela liga, como cobre, zinco e níquel. E por serem elementos mais leves do que o ouro, aquilo vem à superfície e o ouro permanece lá embaixo. E basicamente o que fazem é tirar aquelas impurezas do topo, da superfície. E então eles recomeçam o processo até chegarem no ponto que desejam. Então a purificação do ouro tem vários estágios, está acompanhando? Agora, Deus faz uma afirmação que eu acho impressionante. Isaías 48:10, ele diz ao seu povo, ele diz, eis que tenho te refinado, mas não como a prata. Eu tenho te provado dentro da fornalha da aflição. Repitam, a fornalha da aflição. Vá para 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1, Pedro capítulo 1, ele fala da nossa herança celestial. No verso 5 ele diz que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que está pronta para ser revelada no último tempo. Verso 6, na qual vos alegrais grandemente, repitam, vos alegrais. Agora veja, embora agora por um breve tempo, um breve tempo para Deus pode ser 3, 4, 5 anos. Estão acompanhando? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus são 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se dividirmos 1000 anos por 24, quanto dá? Cerca de 42 anos. Então uma hora para Deus é cerca de 42 anos. Então 15 minutos é o quê? 7, 8 anos. Daí um breve tempo para Deus podem ser alguns anos. Está acompanhando? Lembre-se sempre de atentar para a linha de tempo de Deus, não para a sua. Você vai evitar muita frustração. Na qual vos alegrais grandemente, embora agora por um breve tempo, sendo necessário, repita, sendo necessário. Se você precisar ser purificado, diga, eu preciso ser purificado. Alguém aqui é tão puro quanto Deus deseja? Alguém aqui já está tão puro quanto Jesus foi? Então há uma necessidade. Bom lugar para dizer amém. Sendo necessário, devam ser entristecidos, ou seja, perturbados, por todo tipo de provação, para que a genuinidade da sua fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, que perece, seja ela, e o que é ela que a sua fé, provada pelo fogo. Repitam, provada pelo fogo.
possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Eu vou te dizer por que um refinador refina o fogo. O ouro, quando está na forma de liga, sabe, ele é muito duro. Sabia que o ouro, na sua forma mais pura, é bem maleável? Podemos ver a correlação? Um coração com impurezas, ele é o quê? Duro. Certo? Um coração puro é macio, terno e maleável. Você lembra em Hebreus capítulo 3, onde Paulo faz a afirmação que o seu coração é endurecido pelo engano do pecado? Estão comigo? Então, quando você tem o mundo e o pecado escondido em seu coração, adivinha o que acontece? Isso te endurece? Quantos sabem que é muito, muito importante ter um coração terno diante do Senhor? Na verdade, eu quero dizer algo a vocês, que é uma das coisas mais importantes na vida cristã, manter o coração terno. Porque se o coração não for terno, não podemos ouvir a voz dele. Se o nosso coração não for terno, nos tornamos muito rígidos em nossa caminhada cristã. Não somos flexíveis e você sabe, todo crente precisa ser flexível. Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, se adapta a mudanças assim. Sabe, precisamos entender que nós, como seres humanos, se dermos ouvidos à nossa carne, desfrutaremos do hábito, porque a carne gosta do hábito, ela não gosta de mudança. Mas sabe, a Bíblia fala de uma constante mudança de glória em glória, e Jesus disse que ninguém que bebe um vinho novo o deseja de imediato, porque diz que o velho é melhor. Porque veja, os seres humanos, por natureza, são pessoas de hábito. Mas entenda isso, se você quer andar com Deus, tem que estar constantemente pronto para mudanças. Você pode dizer amém? Uma das formas de ele trazer a mudança é pelo refino. Então, ele diz que a sua fé é testada pelo fogo. Eu me lembro, na década de 1980, eu nasci de novo na fraternidade da minha universidade. E em 1981 eu me filiei a uma igreja que enfatizava muito a fé e as bênçãos de Deus, o que é muito importante para uma fundação. Especialmente fé, você pode dizer amém? E eu lembro de ouvir poucos ensinamentos sobre santidade, pureza, sobre a vida crucificada. E então eu estava em oração em dezembro de 1985 e Deus falou ao meu coração, disse, filho, ouvi o clamor do teu coração porque eu vinha orando, Deus, eu quero que você purifique a minha vida, eu quero andar em santidade, eu quero te conhecer da melhor forma. E eu sabia que era necessário pureza de coração para conhecer a Deus. Jesus disse que os puros de coração veriam a Deus. Eu nunca esqueço do exemplo de um pastor que eu conheço. A esposa dele clamando ao Senhor, Senhor, Jesus, eu quero te ver, eu quero ver você, quero ver você. E o Senhor começou a fazer algo na vida dela, mas o que ele começou a fazer a chocou. De repente ela começou a ver todo tipo de coisa feia na vida. E ela disse, Senhor, eu não disse que eu queria ver as coisas feias da minha vida, eu quero ver você. E o Senhor disse a ela, bem-aventurados os puros de coração. Para eu me mostrar a você, eu tenho que tirar o lixo que está no seu coração. Então algo similar começou a acontecer comigo e eu não conhecia essa história. Comecei a orar, Deus, eu quero te conhecer. E então em dezembro de 1986, Deus falou comigo tão claramente numa noite, disse, filho, eu começarei a operar uma obra de santidade em sua vida. Eu vou começar a purificar a sua vida. Eu fiquei muito animado. Eu corri de volta para o apartamento onde vivíamos e eu disse, Lisa, Deus falou comigo. Ele vai começar a purificar a minha vida. E eu disse, isso é maravilhoso, isso é grandioso. E eu disse, todo esse excesso de coisas carnais que eu faço irá embora, como assistir muita TV e comer demais. Naquela época eu era um guloso. Quantos sabem que você pode ser magro e guloso? Não olhe para alguém que é obeso e deduza que ele é guloso, porque Jesus disse, não julgue pela aparência exterior, mas pelo justo juízo. Eu posso te mostrar pessoas acima do peso que não são gulosas e pessoas magras que são bem gulosas. Boa pregação, amém. E aí eu disse, todos os excessos, televisão, toda essa gula, esse excesso, tudo vai embora. Lisa, isso vai ser maravilhoso. E nos 3 meses seguintes, janeiro, fevereiro e março de 86, deixa eu te falar, eu comi o dobro do que eu comia, assisti TV o dobro do que assistia, me tornei duplamente carnal. E aí depois de 3 meses eu corri para o Senhor e aí eu perguntei para ele, qual é a questão? Você disse que iria purificar a minha vida, fazer uma obra de santidade em minha vida, e o Senhor me disse, filho, ele disse, você tem feito do seu jeito? Ele disse, agora eu vou fazer do meu jeito. Ele disse, santidade não é uma obra da sua carne, é uma obra do meu espírito, é uma obra da graça. Estão acompanhando?
Eu não fazia ideia do que ele estava fazendo, mas nos 6 meses seguintes eu comecei a passar por provações, sabe, do tipo que eu nunca tinha experimentado antes em minha vida. E eu estou falando de provações que não fui eu que trouxe para mim mesmo. Você entende? Eu não fiz nada para trazê-las. Começaram a vir loucamente e eram provações que eu nunca havia enfrentado antes. Para falar a verdade, as provações eram tão intensas que eu estava vivendo em dor. Será que você entende do que eu estou falando? Eu levantava, tomava o café da manhã e havia uma grande dor aqui dentro de mim. Eu ia para o trabalho com dor. Falava com os meus amigos com dor. Eu vivia com dor, entende? Eu entendo agora Jeremias que dizia: a minha dor é perpétua, o que está acontecendo, Senhor? Você já leu isso? E aí eu perguntei: Senhor, qual é a questão? O que está acontecendo? E aí, de repente, nesse processo de 6 meses, eu comecei a ficar bem rabugento. Eu gritava com a minha esposa de uma forma que você não acredita. O meu filho, Addison, meu filho mais velho, hoje tem 19. Na época ele tinha 9 meses, eu gritava com ele. Eu tinha raiva do meu pastor, eu tinha raiva dos meus amigos, raiva do meu melhor amigo, tinha raiva da minha esposa, gritava com ela. E eu pensei, isso tá ficando bem ruim? E depois de 6 meses eu fui ao Senhor e disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu disse: de onde está vindo toda essa raiva? Eu disse: o que é que eu faço? O que é que eu tenho que expulsar? E foi aí que eu aprendi que você não pode expulsar a carne. Você a crucifica. E o Espírito de Deus falou comigo, eu não esqueço, eu estava andando num campo e estava orando, e eu disse: Deus, de onde vem isso? Ele disse: filho, ele disse: você me pediu para purificar a sua vida, eu te trouxe para a fornalha da aflição. Ele disse: eu te trouxe para provações de fogo. E ele disse: olhe para a aliança que está no seu dedo, é de ouro puro. E eu disse: não, são 14 quilates. Ou seja, 14 partes de 24 são ouro, e as outras 10 partes são de outros metais, como cobre, zinco e níquel. E ele disse: parece ouro puro, não é? E eu disse: sim, para mim parece. E ele disse: agora põe esse ouro numa fornalha e depois tire. O que vai acontecer? Vai derreter e as impurezas vão vir à tona, elas vão aparecer, não vão? Eu disse: é. Ele disse: elas sempre estiveram lá, não é? Eu disse: sim. Estavam escondidas para você, mas não para mim? Você me pediu para purificar a sua vida? Então eu permiti as provações. Veja, ele não disse que ele criou as provações, ele as permitiu. E ele disse: o fogo dessas provações está trazendo as impurezas da sua vida para a superfície. E ele disse: se você ficar culpando Lisa, o seu pastor e todos os seus amigos, sabe o que vai acontecer? Ele disse: se você ficará cego para as suas impurezas, elas vão descer e teremos que começar tudo de novo. Sabe, eu acho que com Deus tem pessoas passando por esse processo já há mais de 20 anos. Mas ele disse: se você assumir a sua responsabilidade, se você confessar isso, renunciar a isso, eu simplesmente vou arrancar tudo isso da sua vida. E eu disse: Senhor Deus, eu assumo total responsabilidade pelo meu comportamento. E de repente eu percebi, as coisas começaram a mudar. Você está comigo? É desse processo de purificação que Jesus está falando? Sabe, pessoal, deixa eu dizer, você não consegue ver dentro do seu coração, sabe por quê? A Bíblia diz que a palavra de Deus é a única coisa que pode discernir os pensamentos e intenções do coração. Ouça, como um crente, nunca julgue os pensamentos, intenções e motivações de outro crente. Se fizer, estará pecando. Porque Paulo deixou isso bem claro aos coríntios. Ele disse: não julguem nada antes do tempo. Ele disse: eu não julgo nem a mim mesmo e não me justifico por isso. Ele disse: mas eu espero o dia em que o Senhor tornará o coração e os motivos dos homens manifestos. O Senhor é o juiz neste caso. Veja, como cristãos somos chamados para julgar obras. Não somos chamados para julgar as motivações das pessoas. Nunca julgue as motivações de uma pessoa. Isso não é responsabilidade sua. Quando você faz isso, você se abre para uma enorme cegueira. Porque o que acontece é que se você tenta julgar um cisco que percebe no olho de outra pessoa, imediatamente põe uma viga no seu. E essa viga é chamada de espírito de julgamento crítico. E é uma das piores coisas para possuir como crente. É um bom lugar para dizer amém? Então não vemos os motivos do nosso coração, mas o que acontece é que, quando Deus permite que um processo de refino comece, e quando esse processo começa, de repente coisas vêm à superfície, e quando vem à superfície é quando corremos para o Senhor dizendo: me perdoe, eu renuncio isso, eu não quero isso na minha vida, eu agora estou com raiva, eu estou bufando de raiva daquela pessoa, eu não quero isso, eu renuncio isso, pode tirar. Isso dá permissão a Ele para tirar. E então o que você faz é dizer: eu aplico a cruz de Jesus Cristo nisso, porque veja, há poder na cruz. Você está acompanhando? Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas afeições e vontades. Você está aqui? Muito bem, então, outra característica do ouro
é que quando ele está no seu estado mais puro, ele é transparente? Ou seja, dá para ver através dele? Não é? As ruas do céu são feitas de quê? Não é só de ouro, é de ouro puro. Mas o ouro puro é transparente, dá para ver através dele. A Bíblia diz que são transparentes, certo? Sabe, quando lembramos das roupas dos astronautas, as roupas dos astronautas que foram para a Lua, elas tinham ouro naquela viseira. Sabia que alguns prédios em Dallas têm ouro nas janelas porque o ouro em seu estado puro é transparente? Então sabe o que acontece? Quando Deus começa a te purificar, lembre, você é um vaso. A Bíblia diz que numa grande casa há vários tipos de vasos. Alguns de ouro, outros de prata, outros de madeira, certo? Então se você está construindo a sua vida na carne, quando o fogo vier, vai devorar isto. Se está construindo a sua vida na palavra, mas há certas impurezas misturadas, quando o fogo vem, sabe o que ele faz? Ele purifica. O ouro no fogo purifica, na madeira devora. A madeira simboliza sua carne, o ouro simboliza uma vida direcionada pela palavra. Estão acompanhando? Bom lugar para dizer amém. Então você é um vaso, e a Bíblia diz que há vasos de ouro e de prata, certo? Quando o fogo refinador de Deus chega à sua vida, e você começa a dizer, Senhor, eu libero isso, eu não quero isso, renuncio a isso, daí você começa a ficar mais puro, e o que acontece? Começa a ficar transparente. Sabe o que as pessoas veem porque o Senhor vem para o seu templo? Estão acompanhando? Eu vou te falar de uma visão que eu tive há 7 anos. Doug, vem aqui, por favor. Doug, fica bem aqui na frente, por favor, levanta bem alto as mãos. Agora fica de frente para eles. Naquela visão eu vi um crente clamando mesmo a Deus, passando por várias provações. E eu vi Jesus assentado no céu. E quando Jesus se levantou, ele começou a vir à terra. E eu disse à minha esposa, estávamos orando em língua juntos, e eu disse, ele está vindo, está vindo. E eu o vi vindo para o templo. E é maravilhoso, ele tinha cura em suas asas. Isso me lembra a passagem de Oséias. Vinde, voltemos ao Senhor, ele despedaçou e ele nos curará. Você está aqui, e eu vi o Senhor vindo para o seu templo, eu vi ele pondo o seu pé aqui, o outro pé aqui, um braço assim e o outro assim. Ele encheu e glorificou a casa da sua glória. Então aqui está o vaso que se tornou transparente, porque ele clamou a Deus, obedeceu a Deus. E o que acontece quando o vaso é transparente, você não vê mais o vaso, apenas o tesouro dentro? Vê, obrigado, Doug. Você entende? Você entende? Certo, então vamos continuar. Jesus diz, compre de mim vestes brancas. Vá comigo para Isaías capítulo 52, isso será maravilhoso. Agora lembrem, Jesus disse, comprem de mim vestes brancas para que a sua nudez não seja revelada. Veja o que Deus diz no livro de Isaías, ele diz, desperte, desperte. Sempre que Deus repete alguma coisa, está pondo ênfase naquilo. Minha esposa diz assim, tem manhãs em que a gente se levanta, se troca, o despertador toca. E aí a gente toma o café, sai para dar uma caminhada, volta, acaricia as crianças, é hora de acordar. São as manhãs desperta. E aí tem as outras manhãs em que o alarme nunca para, e a escola começa em 15 minutos, e você entra correndo no quarto deles, levantem! E as crianças, essas são as manhãs desperta, desperta, ok? Essa afirmação aqui de Deus é uma afirmação desperta, desperta, ou seja, grande urgência para o povo. Desperta, desperta, ele diz, vista-se de força, Sião, ponha suas belas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa, pois os incircuncisos e os impuros não mais virão a você. Agora note que Deus diz, ponha suas belas vestes. Note que ele não diz, eu vou pôr as suas vestes. Eu quero reforçar isso. Ele não diz, eu porei as vestes em você. Romanos 13, verso 14 diz assim, vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não deixem espaço para a carne satisfazer os seus desejos. É Deus que põe o Senhor Jesus Cristo em você? Não. Você se veste do Senhor Jesus Cristo e não deixa espaço para a carne satisfazer os seus desejos, entende? Certo? Então, estas afirmações são feitas porque ninguém virá à presença do Senhor sem vestes brancas. Você pode dizer amém? Vemos isso em Apocalipse 7, verso 9. A graça dele provê as vestes da salvação. Não poderíamos providenciá-las por nós mesmos, porque nossos atos de justiça são como trapos imundos, correto? Muito bem, então, Deus provê, certo, mas temos que vestir.
Deixa eu te dar um exemplo. Se você tem uma mulher e ela vai se casar com um rei, e ela é uma mulher muito pobre, e tudo que ela tem são trapos, e um dia o rei vem e dá a ela o dinheiro para ela conseguir comprar suas vestes, mas ela esbanja o dinheiro comprando outras coisas pelas suas próprias vontades, e no dia do casamento ela vai vestida de trapos porque esbanjou todo o dinheiro comprando álcool e outras coisas, e o que acontece? Não vai ser uma situação boa. Deus nos dá a graça, e essa graça nos dá a habilidade de produzirmos o que precisamos para comprar nossas vestes. Eu te mostro. Vá comigo para Apocalipse 19 e eu vou te mostrar uma mensagem que vai mexer com a sua cabeça. Você achou? Verso 7 diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Agora olhe para mim. Foi ela que executou a ação de se aprontar. Ele não diz aqui que o Senhor a aprontou. Agora olhe para cá, veja bem. Em Isaías, Deus diz: põe as suas vestes. Não diz: eu porei suas vestes, você põe as vestes. Lembre do exemplo da mulher que vai casar com o rei. Ele deu habilidade a ela, ela nunca conseguiria comprar aquelas vestes por si só. Ele deu dinheiro a ela, a capacidade de comprar o vestido de casamento, mas ela não se prepara e vai para o casamento com trapos. Estão acompanhando? Agora veja isto. Verso 8. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino. Repitam: linho fino. Não temos tempo agora, mas depois leia Ezequiel 44 e verá que Deus diz que ninguém entrará na presença dele sem linho fino. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino. Repita: linho fino. Brilhante e puro. Agora veja isso, pois o linho fino são os atos justos dos santos. Repitam: atos. Atos justos no original vem da palavra grega D-I-K-A-I-O-M-A. O dicionário Strong's dá a seguinte definição: um feito justo. O dicionário Vines define da seguinte forma: um ato de justiça, uma expressão concreta de justiça. Então Deus nos dá a sua graça para produzirmos atos de justiça, correto? Aprendemos isso, não é, nas lições anteriores? O que, de acordo com as Escrituras, nos dá a capacidade de comprar e vestir as vestes brancas com as quais devemos nos vestir para o casamento? Foi a própria noiva que se aprontou? Qual a principal prioridade da noiva para o seu casamento? O vestido de casamento? Em nossa cultura isso está deixando de ser assim por causa das compras à distância. Mas antigamente, era a coisa mais importante que tinham que fazer providenciar o vestido para que quando aquela noiva entrasse, estivesse mais bonita e radiante que qualquer mulher no lugar. Estão acompanhando? 100 anos atrás os vestidos eram feitos sob medida. Isso era comum. Então ele diz que ela se apronta como? Se vestindo de linho, e o linho são os atos justos dos santos. Agora deixa eu te dizer algo. Se olharmos para a igreja ocidental, eu não acho que temos atos justos o suficiente para fazer nem uma minissaia, quem dirá um vestido. Eu sei que é um pouco engraçado, mas também é um pouco assustador. Você lembra da parábola que fala da pessoa que veio para o casamento do mestre sem uma roupa adequada? Lembra disso? Vá comigo para Mateus 22, vamos ver bem rápido. Mateus 22. Mateus 22. Ao invés de ler a parábola inteira, vamos para o versículo 11. Esta é a parábola em que ele diz: vão pelas encruzilhadas dos caminhos. Você lembra, os convidados originais não quiseram ir, então o mestre disse: vão pelas encruzilhadas e achem novos. Veja o verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, ele viu um homem ali que não tinha uma veste nupcial. Repitam: veste nupcial.
E disse a ele: amigo, como você entrou sem uma veste nupcial? E o homem ficou sem fala. Então o rei disse aos seus servos: amarrem seus pés e mãos, tirem-no daqui e joguem-no nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora vá comigo para Tiago capítulo 2, eu vou te mostrar do que se trata. Vimos isso bem rápido nas lições anteriores, eu quero te mostrar de novo. Tiago 2, verso 14. Que proveito tem, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras? Pode a fé salvá-lo? Se um irmão ou irmão está nu e sem o pão de cada dia, e vocês disserem até logo e tenham bom dia, aqueça-se e coma bem, e não lhe derem alimento, e nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a não ser que produza obras, está morta. Olhe para mim. Para deixar simples, nos é dito em 1 João 2,6, aquele que permanece em Jesus deve andar como ele andou. Certo? A sua vida deve ter as obras, o fruto do Senhor Jesus Cristo. É exatamente o que Paulo está dizendo quando diz: vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não deem espaço à carne. Hoje eu penso que temos olhado para esta graça, essa grande cobertura da graça, e nós temos quase frustrado a graça de Deus por nossa atitude de nos garantirmos. Sabe, Deus não nos deu graça apenas para flertarmos com a carne e vivermos na carne. Deus nos deu a graça para podermos viver uma vida que trará glória a Ele e que possamos viver como o céu aqui na terra. Bem, eu não sei você, mas isso pode ser visto como algo negativo ou positivo. Eu vejo isso muito positivamente. Quando eu sei que Deus me deu a habilidade de andar como Cristo, sabe, eu te digo, eu vou me apegar, eu vou crer nisso. Eu vou querer ver obras de justiça manifestas em minha vida para dar glória a Ele? Você está comigo? Por que queremos entrar em nosso quarto de oração, gastando metade do tempo pedindo desculpa e se arrependendo, ao invés de entrarmos vitoriosamente apenas por andar na graça de Deus em nossas vidas? Mas pela forma como muitos pregam o Evangelho hoje, temos que passar metade do tempo da nossa oração nos arrependendo? Quando Deus diz: apenas viva como eu te dou habilidade para isso. Amém? E ele diz no verso 24, o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. E ele continua e mostra Raabe e mostra também Abraão, que ambos tiveram fé, mas a fé deles foi confirmada. Veja o que ele diz sobre Abraão, já estamos aí. Verso 21, ele diz: não foi o nosso pai Abraão justificado pelas obras? Repita, justificado pelas obras. Quando ofereceu Isaque, o seu filho, no altar, veem que a fé estava operando juntamente com as suas obras. Obras aqui significam ações correspondentes à obediência. Então vamos ler assim. Veem que a fé está operando juntamente com as suas ações correspondentes de obediência, e pelas suas ações correspondentes de obediência a fé foi aperfeiçoada ou completada. Veja, eu não sei você, mas a minha fé, a sua fé, é fortalecida ao darmos passos de fé em direção ao que Deus nos diz para fazer. Estão acompanhando? Ou seja, se você tem alguém te tratando terrivelmente no trabalho, te xingando de todas as formas, te tratando mal, fofocando a seu respeito, bem, você pode se irar como a maioria das pessoas faria e lutar de volta e fofocar e ser manipulador contra aquela pessoa, ou pode dizer: sabe, pai, essa é uma situação que está além de mim. Eu vou entrar no caráter de Jesus e começar a abençoar essa pessoa, falar coisas boas dela, talvez fazer algo para ela que ela não espere. E quando você dá esse passo, o que acontece é que, ao dar o passo, isso fortalece a sua fé, e é a sua fé que te dá a habilidade de dar o passo. Mas o que a maioria das pessoas faz é olhar para o monte e dizer: não consigo movê-lo. O monte é muito grande, sabe? O problema é que você não está dando o passo, não está tirando pedra por pedra, está olhando o monte inteiro e dizendo: não consigo movê-lo. Não, comece a entender isso. Se você tiver que mover o monte tirando uma pedra de cada vez, então faça isso. Às vezes você vai operar no dom da fé especial e vai explodir aquela coisa. Mas outras vezes vai dizer: ok, Deus, eu creio. E começa a dar passos em direção ao que você crê. E começa a mover aquelas pedras. Tem gente crendo em Deus para uma vida próspera, achando que vai cair do céu um cheque gordo na sua caixa do correio. Você está comigo? Você dá seu dízimo, suas ofertas, e começa a crer em Deus para ideias criativas, para fazer coisas que outras pessoas não estão fazendo, dando esses passos.
Você está acompanhando? Pode dizer amém? Certo, então agora eu vou falar do último. Certo? Em Apocalipse 3, a última coisa que Jesus fala aqui, ele diz para comprarem o quê? Colírio para os seus olhos para que possam ver. Colírio, certo? E entenda, era um tipo diferente de colírio. Era um colírio feito de vários ingredientes e aplicado às pálpebras para fins medicinais. E a escola médica em Laodiceia era famosa por esse colírio, certo? É por isso que Jesus fala de colírio. Eu vou voltar lá para Apocalipse 3 e vou ler para vocês. Você não precisa abrir, eu leio para você. Ele diz: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, certo? Repita, colírio, a fim de que vejas. Então, o colírio era composto de várias substâncias e aplicado nas pálpebras para fins medicinais. E como eu disse, a cidade de Laodiceia era famosa por esse colírio, por isso que Jesus usa isto. Então o que ele está dizendo é que essa igreja precisa de cura na sua habilidade em ver como Jesus vê, entendem? Paulo ora pelos Efésios no capítulo 1, verso 18. Ele diz: eu oro para que os seus olhos sejam ungidos ou abertos para ver, certo? Para que os olhos do seu entendimento possam ver, amém? Agora veja isto. Temos que ver e perceber como Jesus vê, e um bom exemplo disso seria a minha esposa. Quando eu estou fora, temos 26 pessoas em nosso escritório no Colorado. Quando eu estou fora e alguém aparece e digamos que o meu coração é solicitado, e digamos que não dá para falar comigo. Há momentos em que eu estou em outro país, minha equipe não consegue falar comigo, e é uma decisão dura, tipo, não sabemos o que o John diria nesse caso. Sabe para quem ligam? Ligam para a Lisa, porque a Lisa, 99,9% do tempo, sabe exatamente o que eu faria. Talvez até 100% do tempo. Ela vê as coisas como eu vejo porque nós passamos muito tempo juntos. Falamos sobre coisas. Eu basicamente posso fazer o mesmo por ela. Agora, Moisés passou muito tempo na presença de Deus, lembra? Lembra que falamos dele nas lições anteriores? Moisés, sabe, ele ia para o monte, passava horas, passava dias com Deus. Chegou a passar 1 mês e meio com Deus. Ele ia ao tabernáculo do encontro e passava horas com Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre Moisés em Deuteronômio 34:7? Moisés tinha 120 anos quando morreu, todavia sua visão era clara. E veja, eu não acho que seja apenas uma bênção natural. Eu acho que foi resultado de todo o tempo que ele passou com Deus. Você pode dizer amém? Ele também se deleitava em servir a Deus. Repitam, servir a Deus. Certo? Porque Deus chamou ele em Números 12:7 de meu servo fiel. Agora ouça com atenção, eu vou falar algo importante aqui. Moisés passou muito tempo com Deus e ele também serviu a Deus. Estão acompanhando? Estão acompanhando? Por outro lado, vamos falar de Israel. O povo de Israel não tinha essa paixão como Moisés tinha. Porque lembra do que Moisés disse na tenda do encontro? Eu falei em lições anteriores, os filhos de Israel ficavam na porta das suas tendas observando enquanto Moisés, o homem de Deus, ia para aquela tenda. E quando ele entrava, eles voltavam para dentro de casa. Todos eram bem-vindos para entrar naquela tenda, mas o único que entrou foi Josué. Josué foi o único, e para falar a verdade, Josué ficou mais tempo do que Moisés. Moisés saía, mas Josué continuava ali. Estão acompanhando? Israel só servia a Deus quando era para o seu benefício, não é assim? Mas Josué servia a Moisés com paixão. Então aqui está o ponto. Israel foi repetidamente corrigido por suas percepções imprecisas, não é? Sempre vendo do modo errado. Lembra dos espias indo à terra prometida? Lembra quando voltaram da terra prometida os espias? O que disseram os 10 espias, Números 13:33? Disseram: parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e também éramos aos olhos deles. Parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e eles nos viam como gafanhotos também? Totalmente errado em suas percepções, porque 40 anos depois, Raabe disse aos espias em Jericó: o coração de todos os homens desta cidade, de Jericó, se derretem de medo por causa de vocês. Então é óbvio que não os viam como gafanhotos. A percepção de Israel estava totalmente errada, e quantos sabem que você tem que ter a percepção certa para crer da forma certa, para receber? Certo? Mas Josué tinha uma percepção diferente. Ele disse em Números 14:9: não sejam rebeldes contra o Senhor, não temam o povo da terra, pois eles são o nosso pão, a proteção deles se foi, e o Senhor está conosco, não os temam.
Então Josué tinha uma percepção precisa, Israel uma percepção errada. Moisés sempre tinha uma percepção precisa, Israel uma percepção errada. Qual a diferença? O fato de Moisés e Josué passarem tempo na presença de Deus, e Israel não. Israel não servia a Deus a não ser para benefício próprio. Então é isso que eu vejo hoje na igreja. Às vezes são dois extremos. Às vezes temos um povo que tudo o que querem fazer é orar e não fazem nenhum serviço na igreja. E aí eles usam o exemplo de Marta para argumentar por que não servem na igreja. Ah, eu não sou como Marta. Eu sou Maria sentada aos pés de Jesus. Ei, Maria serviu também. Naquele caso foi o erro de bater as panelas enquanto Jesus ensinava. Porque havia uma revelação vindo. Você entende o que eu estou dizendo? Mas Maria serviu também. E eu te garanto isso. Estão acompanhando? E aí temos esse povo de, eu só quero orar e também leio a palavra, eu não sirvo na igreja. E aí temos outro povo aqui, que tudo que fazem é servir e trabalhar, mas não gastam tempo na presença de Deus. Certamente os dois tipos padecerão de uma percepção imprecisa. É necessário tanto servir, quanto passar tempo na presença de Deus, para ter os olhos ungidos com colírio para que se possa ver claramente? Você diz amém? Você aprendeu isso? Então Jesus deu 3 conselhos. Compre de mim ouro refinado no fogo, um coração puro. Certo? Pense nisso agora, como isso se revela. Um coração puro. Quais devem ser suas orações? Senhor, purifica meu coração. Às vezes eu fico nervoso e tremo, eu digo, Senhor, acenda o fogo. Eu oro isso e tremo quando eu oro, porque sei o que está vindo. Mas eu peço que Ele faça. Estão acompanhando? Essa deve ser a oração. Você é que determina se quer um coração puro ou uma vida confortável. O que você quer? Não é possível determinar um valor para um coração puro. Não dá para fazer. E aí ele diz, comprem de mim roupas. Quais são as roupas? Os atos justos que Deus te deu a habilidade de realizar. Não há um ser humano sequer na igreja que recebeu a graça de Deus e não tem a habilidade de produzir atos justos. Não é na sua própria força, é pela força da graça de Deus. Você pode dizer amém? Os atos justos têm várias categorias, mas basicamente são o quê? Qualquer coisa que produz justiça. Pode ser apenas você levando alguns biscoitos à casa do seu vizinho, porque Deus pôs isso no seu coração, porque o seu vizinho está passando por um tempo inacreditável de rejeição, e por isso ele precisa de alguém que diga, eu te amo, e diga, aqui está a prova. Se Deus te diz para fazer isso, eu te digo, é uma bênção. Sabe, por isso que eu aprendi a dizer, Deus, como eu faço meu dia produtivo? Me mostre o que você quer que eu faça hoje. Eu não quero ficar correndo como uma galinha sem cabeça. Eu quero saber o que você quer de mim hoje. Por isso é importante manter o seu coração aberto e sensível. Sabe, eu posso andar com meu amigo Doug o dia inteiro e ignorá-lo totalmente. Ou eu posso andar com ele e dar ouvidos e perguntar e receber muita sabedoria do Doug. Entendem o que eu digo? Você pode andar com o Espírito Santo e ignorá-lo o dia inteiro, ou pode andar e dizer, o que você quer de mim agora? O que você precisa agora? Deus já me disse, vá jogar futebol, faça isso e aquilo. Ele sabia que eu precisava descansar. Eu descobri que quando põe os negócios de Deus na frente, Ele vai garantir que eu vou conseguir fazer. E vai me dar algumas surpresinhas que eu gosto. Número 3, unja os seus olhos. O que é que nos dá uma visão clara? Simplesmente passar tempo na presença de Deus? E serviço? Não é um sem o outro, são ambos. Isto é muito importante. Amém? Você aprendeu algo hoje? A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.